Minhas amigas e meus amigos, boa tarde. Existem algumas pessoas que em certos momentos estão cabisbaixas, tristes, abatidas. E você, às vezes, querendo ajudar, pergunta assim: mas meu irmão, foi o que houve? O que é com você? Ele diz: estou num remorso danado. Mas o que foi que aconteceu? Ele aí começa a contar uma história. Por exemplo, eu saí de casa apressado, cheio de problemas para resolver, me descuidei no trânsito, um animal passou na minha frente, eu fui desviar, bati o carro. Eu não me perdoo essa besteira que eu fiz. Se eu tivesse prestado atenção um pouquinho mais, isso não teria acontecido. Agora eu estou sem carro, agora eu tenho que pagar uma despesa de oficina. Lá em casa, sem um carro, não se faz nada, porque o carro hoje é um instrumento de trabalho. Eu não me perdoo esse fato e fica sofrendo. Isso acontece com quase todos nós, de uma forma ou de outra. A gente não se perdoar. E o corpo nosso, o corpo físico, reflete todas essas reações. E vem a doença. Se você então olha do outro lado, você vai dizer o seguinte: se o não perdão causa a doença, a cura da doença é o perdão. Mas por que será que é tão difícil perdoar? Principalmente para nós homens. Embora as mulheres também caem no mesmo caso, mas talvez mais os homens. Os homens herdaram pela história a ideia do machismo. Tinha até uma propaganda na televisão que dizia assim: homem que homem faz a barba com motosserra, não precisa de gilete. Ou então diz: homem que homem não chora. São exemplos de machismo que não levam a nada. Perdoar é para os fracos. Mas os homens que são fortes, valentões, que fazem a barba com motosserra, sofrem como crianças. Porque dentro de si, quando existe o rancor, a raiva, o ódio, se não houver o perdão, aquela tensão vai causar doença no corpo. Vai causar doença no corpo. E você quer saber por quê? Se você acorda indisposto, às vezes você sai por azar ou por circunstâncias outras, você sai de casa zangado. Uma pessoa vai lhe pedir para passar pela frente porque vai cruzar no outro sentido, você não dá nem atenção, não deixa ele passar. E se ele passar, você buzina ou mete o carro em cima. Aquilo vai acontecendo durante todo o dia. Chega no trabalho, um colega lhe pede uma coisa, ele fala: não, agora estou sem tempo. Vai na hora do almoço e faz: essa comida não está boa, a carne está sem sal. São tudo pequenas coisinhas que você vai juntando durante todo o dia e vai criando dentro do seu coração raivas, diferenças, vontade de esganar o outro. Quando se pergunta: você perdoa essas pessoas que porventura atrapalharam o seu dia? Por que eu vou perdoar se elas só me fizeram me prejudicar? Não perdoa e vai para casa dormir sem o perdão. E vai acordar no outro dia com mais problema ainda. No tempo de Moisés, em que o povo era rude, não tinha a educação que nós temos hoje, não havia a civilização de hoje, a lei era olho por olho, dente por dente. No tempo de Jesus, ele imagina, e houve a própria evolução da humanidade, ele já vem com uma mensagem diferente. Ele diz que precisamos perdoar. Mas nos dias de hoje, no 2014, o perdoar é necessário de manhã até de noite. Perdoar porque você precisa de perdão. E para você ser perdoado, você tem que perdoar. Quando você ora o Pai Nosso, se você ora com atenção àquilo que Jesus ensinou, diz assim: perdoai assim como nós perdoamos. Perdoai assim como nós perdoamos. E se nós não perdoamos, não seremos perdoados. É necessário compreender a vida com olhos talvez até infantis, com olhos de mais simplicidade, com olhos de criança, e ver que tudo na vida se encaixa, não do jeito que nós queremos,
mas do jeito que Deus quer. E assim você pode ver uma vida de mais tranquilidade. O colega apresentou o trabalho para você que não está perfeito. Você pode chamá-lo educadamente e dizer, meu amigo, vamos melhorar aqui, aqui ou acolá. Trocar essa folha, colocar essa página, trocar esse assunto. Ao invés de criar raiva dele. Eu não vou perdoar aquele sujeito que fez um trabalho para mim insignificante. Não trouxe os elementos que eu pedi. Eu estou citando exemplos do dia a dia. Em casa, na cozinha, a dona de casa com a serventuária. Você na escola com um colega. No trânsito com outra pessoa. Nós levamos a coisa na ponta da faca. E eu considero, especialmente uma colocação minha, de que a nossa vida é muito corrida. Mas muito, muito, muito corrida. O outro dia, conversava com uma pessoa, e ela me dizia, minha vida está um verdadeiro inferno. Não consigo ter relacionamentos conjugais, já tive vários, todos acabaram. Em casa não me dou com meu pai nem com minha mãe. Há uma vida transtornada. Eu disse, mas qual é a sua crença? Ela me disse, eu creio em Deus. O que Deus é para você? Ah, Deus é um ser sábio, poderoso, uma energia. E como é seu relacionamento com Deus? Ah, eu faço assim. Eu acordo e dou logo graças a Deus, certo? Aí me preparo, vou para o meu trabalho, faço todas as minhas atividades. De noite, antes de dormir, eu também rezo um Pai Nosso. Eu vou dormir. Eu disse, sim, e entre você sair de casa 7 horas da manhã e quando chega, vai dormir 9 horas da noite, nesse tempo todo, onde é que Deus está? Ela olhou para mim, olhou assim e disse, não sei. Ela sabe que dorme com Deus, acorda com Deus. E durante o dia de trabalho, Deus não existe. Lembrar de Deus para quê? Tenta resolver tudo, na expressão grosseira, na marra. Tenta fazer tudo do jeito que ela quer. E quando as coisas vão mal, como está, a vida dela estava má, certo, toda atrapalhada, ela vem e diz assim, Antônio, me ajude, o que é que eu posso fazer? Eu disse, eu não posso fazer nada, a vida é sua. Se tem alguém que complicou sua vida, foi você. E se tem alguém que pode descomplicar sua vida e acabar com sua doença, é você mesma. Sim, o que é que eu faço? Eu disse, procure ter um pouco de consciência. Você não diz que tem um Deus amigo, com quem você fala de manhã e de noite? Procure falar com ele o dia inteiro. Se aproxime mais dele. Viva a presença dele durante o seu dia. Mas a nossa pressa não nos permite fazer isso. Todos nós temos 1000 obrigações. Agenda lotada. Olha, eu agora, ainda há pouco, recebi um telefonema. A pessoa disse assim para mim, Antônio, você pode me atender? Porque ele imagina que do outro lado da linha a pessoa esteja muito ocupada. Como ele também deve estar ocupado. Mas é um praxe nosso. Você pode ter um minuto para mim? A vida não pode ser levada nesse ritmo, porque mais cedo ou mais tarde vamos desencarnar. E no dia que nós desencarnarmos, Deus vai perguntar, o que foi que você fez, meu filho? O que foi que você fez, minha filha, com os talentos que eu lhe dei? Não tem desculpas. Não tem disse-me disse. Ele quer saber o que foi que você fez com aquilo que Deus lhe deu. Deus deu a vida, a capacidade de trabalhar, a inteligência, a capacidade de amar, os amigos para você amar. Tudo isso Deus lhe deu. E você fez o quê? Ah, eu estava preocupado com meus negócios. Eu precisava comprar um apartamento e tinha que juntar um dinheiro. Sim, tudo bem. E que mais você fez? Você simplesmente esqueceu de Deus. E quando você esquece de Deus, você sofre. Eu costumo às vezes citar alguns exemplos de coisas que acontecem comigo. Porque aí não tem, será que foi verdade? Não, estou contando o que aconteceu comigo. Eu tenho uma neta que se chama Ágata, que mora no Rio de Janeiro. E ela foi pela primeira vez no zoológico. A mãe, que é minha filha, mandou para mim as fotos. E eu observo o seguinte, a criança olhando um elefante. Ela olha e fica parada assim, examinando como é o elefante. O elefante, quando está andando, ele anda devagar. Ele vai pausadamente, mas ele não anda feito como nós andamos muitas vezes quando temos estado no carro. Ele tem um caminho a seguir e é calmo, tranquilo e seguro.
Quando vem uma ventania muito grande, os elefantes, uns seguram na cauda, com a trompa segura a cauda do outro, e vão todos amarrados numa linha. Ou seja, são animais irracionais, mas ponderam um pouco sobre como levar a vida. Depois tem uma outra que ela está olhando uma cobra. A cobra é astuta, calma. Ela sabe a hora de dar o bote. Ela não fica, vou, não vou, vou, não vou. Assim a gente faz no futebol. Faz que vai e não vai. A cobra é sensata, astuta e só dá o bote na hora certa. Ela tem tempo para esperar. O leopardo sobe na árvore e fica passando, outros animais ficam passando, uma manadas. Ele, no meio daquilo tudo, escolhe uma presa. E ele só pula na hora que aquela presa está em condição de ser pega. Por que é que nós não temos essa paciência, nem essa tranquilidade, se nós somos filhos de Deus, espíritos imortais, e temos uma mente que nos torna racionais? O que aconteceu com a vida do homem de lá para cá, que se transformou em busca de objetivos materiais, esquecendo o verdadeiro lado espiritual do homem? É uma correria. Uma correria. Você vai numa sessão de cinema, certo? Ou num teatro, bateu a hora de começar o filme, ainda tem 5, 10 pessoas que estão correndo ali para chegar atrasadas. Você vai numa festividade, num casamento, o casamento já está terminando, tem gente que está chegando. Mas será que o dia de 24 horas não dá para se fazer tudo o que se pretende? Ou será que nós estamos trocando os valores da nossa vida e colocando-os numa ordem sem a prioridade devida? É uma coisa para a gente pensar e refletir. Curar as nossas doenças pelo perdão é um assunto para ser vivido. É um título até bonito, a cura pelo perdão. Como eu vou perdoar o que e a quem? O dia inteiro você precisa ter um coração pronto para perdoar. Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes vou perdoar o meu irmão? E Jesus diz, ele pergunta, devo perdoar 7 vezes? E Jesus diz, não, 7 não, mas 7 vezes 7. 7 vezes 7 na conta de Jesus é sempre. Na nossa conta é 49. E como quem diz, perdoei 49 vezes, cumpri minha obrigação. Não é por aí. A conta de Jesus é 7 vezes 7 igual a sempre. Ter o coração pronto para perdoar. E quem fala em ter um coração pronto para perdoar, por que não dizer ter um coração pronto para amar? Será que você, eu, Olga, a gente se lembrou de amar? Será que amar é uma coisa natural do nosso comportamento? Ou a gente para pensar, eu devo ou não devo amar aquela pessoa? Aquela pessoa merece o meu amor? Será que vale a pena investir ali? Ou seja, sempre buscando resultados lucrativos das nossas atitudes. Por aí você não vai a lugar nenhum. Eu conversava agora de tarde com uma enfermeira lá no ambulatório sobre Irmã Dulce. Existe uma colocação de Jesus que diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Vejam a sabedoria das palavras. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Conheci a Irmã Dulce, trabalhei com ela, e pelo que eu conheço, Irmã Dulce saiu à noite para acolher crianças desabrigadas. Ela acolheu as crianças que não tinham teto, que não tinham família, que passavam o dia na rua. O que é que ela estava fazendo naquele ato? Ela estava vivenciando o reino dos céus, colocando o seu amor em benefício daquelas crianças. Então ela está fazendo o que Jesus disse. E o que acontece depois? Ela começa a encontrar pessoas que vêm a ajudar. Ela não botou a boca no trombone, como quem diz, eu já segurei a criança, agora você me traga um telhado, você me traga uma roupa. Não, ela não fez nada disso. Ela simplesmente acolheu com amor. E a espiritualidade se encarrega de trazer aquilo mais que vem por acréscimo. Então, logo depois apareceu
quem deu um espaço maior. Logo depois apareceu quem deu o alimento e a vestimenta, e a obra ficou aí. Mas se você faz o inverso, que é o costumeiro nosso, não. Primeiro eu vou procurar a minha sobrevivência, primeiro eu vou colocar a minha posição social, eu vou me fazer na vida. Quando eu tiver já com minha vida feita, aí pode ser que eu resolva ajudar os outros, fazer uma caridade, fazer o que irmã Dulce fez. Se isso lá atrás, lá adiante, certo? É uma colocação inversa. Quando você faz uma coisa em benefício, o resultado vem. Quando você faz a luta por aquele objetivo que pode ser o material e o dinheiro, é difícil. Se você acorda para ganhar dinheiro, para trabalhar e para ganhar dinheiro, você não vai a lugar nenhum. Se você sai de casa para construir, para ajudar, para, através da sua formação, da sua vocação, prestar um serviço ao outro, o dinheiro vem como consequência. Ou seja, como Jesus disse, vos será dado por acréscimo. Salomão, vocês que devem lembrar da história de Salomão, era um rei muito sábio. E o Senhor, naquele tempo, feliz com isso, perguntou a Salomão: que queres que eu te dê? E Salomão disse: dai-me, Senhor, a sabedoria para governar o meu povo e a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E o Senhor responde: como soubestes escolher, terás a sabedoria e tudo mais que você não me pediu. Qual é a criança que pede alguma coisa ao pai quando ela ainda é criança? Quando não tem a noção da razão? Nenhuma, porque o pai sabe da necessidade do filho. A criança está recém-nascida, a mãe dá o peito, porque sabe que o filho recém-nascido precisa do leite, precisa da fralda, precisa do banho, precisa do asseio, do calor materno. Mãe nenhuma do mundo que eu saiba, na história não conta, certo? Que desprezou o seu filho, porque aquilo é parte dela. E se uma mãe não despreza um filho, quanto mais Deus que nos criou, que nos mantém e que criou esse mundo inteiro, esse universo fabuloso para nós. Por que duvidamos? Acreditamos mais na força do dinheiro, do poder, da posse, do cargo, da influência, do que de Deus. Deus está comigo, ninguém poderá me vencer. Deus está com você e ninguém vai vencer você, nem você tampouco. Mas é preciso que você tenha a consciência de que Deus está com você. Não basta dizer: Ele está aqui do meu lado. Não importa, eu sei que Ele está aqui do meu lado. Mas é de saber que Ele está lhe protegendo. Vamos a um exemplo? O menino vai para a escola, pega a bola, bate na vidraça do vizinho, quebra a vidraça do vizinho. Ele fica calmo, tranquilo. Meu pai vai resolver isso aqui. Meu pai vem de tarde aqui na escola e resolve isso. Quer dizer, mesmo o pai da criança estando longe, a criança tem a certeza de que o pai está com ele para apoiá-lo e ajudá-lo sempre que é necessário. Então nós temos que ter essa certeza de que Deus está conosco. Mas não porque a gente está querendo, porque Ele disse, ninguém foi perguntar. Ninguém perguntou assim: Jesus, na hora da dificuldade você vai estar comigo? Ninguém fez essa pergunta. Ele disse: eu estarei convosco todo o tempo. Vocês lembram das pegadas na areia? Em que a pessoa caminhava na areia e olhava para trás e via 4 marcas, 4 pegadas. Então ele dizia: eu estou caminhando e Deus está comigo. Vem a tempestade, ele fica com medo, vê realmente que está em situação de dificuldade, olha para trás e só vê 2 pegadas. Então ele se queixa: meu Deus, na hora da dificuldade você desapareceu, me largou sozinho. Jesus diz calmamente: não é assim a história. Na hora da dificuldade eu carregava você. As pegadas do chão eram as minhas. Mas às vezes o tal orgulho, até aquela vontade de não ceder, de não achar que Deus é bom, se acha, coloca por cima e não considera isso. Não, Deus se mandou, eu me virei sozinho. Não é por aí. É preciso que haja no coração do homem bondade. É preciso que haja no coração do homem humildade, para então buscar forças. O homem que diz assim:
meu Deus, eu estou precisando de você, aparentemente pode ser um fraco, mas na realidade ele é um corajoso que vai buscar ajuda onde ele pode achar. O covarde é aquele que se esconde, que não chama por Deus e se arrebenta sozinho, e depois culpa os outros. É muito fácil viver, conviver, amar o Deus que existe em nós. Agora, eu estou conversando com vocês uma coisa que vocês sabem à vontade. Eu faço um convite a vocês. Que tal a partir de agora, não é nem de hoje, a partir de agora, vocês tomarem essa decisão de coração. Deus está comigo, eu confio nele, eu não tenho medo. Você vai fazer sua vida como ela vem sendo feita. Mas na hora da dificuldade, na hora do problema, você vai perceber que uma energia nova surge, uma solução aparece. E a vida você diz, puxa vida, eu nunca pensei que eu fosse conseguir aquilo. Claro, você nunca se lembrou do Deus que tem em você. Mas no dia que você se lembrar, você vai ver sua coisa melhorar. Perdoar. Palavra simples, palavra fácil, mas precisa ser praticada. Mas precisa ser praticada com sinceridade. Jesus disse assim, muitos me amam com a boca, mas longe de mim estão seus corações. É verdade? Acontece. E lamentavelmente, me contaram um caso que ocorreu pouco tempo atrás. E vejam vocês onde aconteceu. Dentro de casa, no Evangelho do Lar. A família reunida com os vizinhos, que costumavam todo domingo, no fim da tarde, se reuniram 8 ou 10 casais. Coube à dona da casa falar sobre o assunto do dia. E era justamente o perdão. Então ela floreou e contou que é necessário perdoar e tudo mais. As lágrimas vieram, certo? Aquela comoção geral. Quando acabou tudo, foram comer, beber, tomar os docinhos, as bebidas. Beleza. Isso foi no domingo. Na quarta-feira, uma das pessoas ali presentes foi na casa dessa outra, onde tinha ocorrido o Evangelho no Lar. E encontrou a mulher transtornada, brigando com a empregada. Ela naturalmente colocou-se no seu lugar, ficou quieta, deixou a coisa amainar, sentou na sala, e então a dona da casa veio. O que foi que houve? Ela começa a contar o caso todo que aconteceu. E a visitante disse, mas minha amiga, você domingo passado não leu o negócio do Evangelho sobre perdoar? Aí ela disse assim claramente, não, esse caso aqui é diferente. Não tem sentido. Se ela vai escolher a quem perdoar, ou como perdoar, ou saber quem merece o perdão, não está perdoando. Está fazendo julgamentos próprios e julgando as pessoas e dando prêmios a quem ela acha que merece. Quando você perdoa, perdoa de coração. Teve um filme, não lembro bem o nome certo, mas um senhor estava com a doença incurável, a morte seria certa, e tinha uma criança de 2 ou 3 anos de idade. E ele resolveu fazer um filme mostrando ele como ele era, para que a criança futuramente lembrasse do pai como ele era. E ele estava se tratando com um médico oriental, fazia alguma coisa parecida com acupuntura. Então ele está deitado na maca, com o peito descoberto, e o médico disse assim, com o dedo batendo aqui no coração. Disse, aqui tem muito rancor. Você precisa acabar com isso. Ele ouviu, calou a boca. Passou-se 15 dias, ele volta outra vez para o médico. O médico volta a dizer aqui, batendo o dedo assim no coração, e diz, aqui tem muito rancor. Aí ele disse, não doutor, a semana passada eu já fui na casa de meu pai, já me reconciliei com ele. E o doutor continua batendo aqui e diz, você se reconciliou, mas você não perdoou. É como se a gente estivesse se enganando. Não é dizer bom dia, boa tarde, meu pai e minha mãe, que resolve. É preciso que de coração exista um amor. Para o pai, para a mãe, para o irmão, para o vizinho, para o colega, para todo mundo. Ter um coração pronto para amar. Um coração pronto para perdoar.
Um coração que viva de acordo a que o corpo físico e o corpo espiritual reflitam paz e felicidade. É ingrata uma vida cheia de problemas. É difícil acreditar que Deus criou com tanta perfeição a natureza, as pedras, as flores, as árvores, o corpo humano, tudo que Deus criou é maravilhoso, é fantástico, é perfeito, e a vida do homem é uma desgraceira. É problema atrás de problema. Eu não tenho paz. Essa frase é uma infâmia. Não diga eu não tenho paz, diga assim, eu vivo de costas para Deus. Aí é verdade. E você quer ter paz? Fique de frente para Ele. Converse com Ele. Conte suas fraquezas. Faça amizade com Ele. E então você vai começar a encontrar a serenidade. Aliás, tem uma oração chamada oração da serenidade, que diz assim: fazei, Senhor, com que eu aceite as coisas como elas são, modifique o que eu possa modificar e aceite aquilo que eu não posso modificar. Se você faz uma oração dessas, que eu aceite aquilo que eu não posso modificar, você tem que aceitar seus parentes como eles são, os que lhe rodeiam como eles são, aceitar as coisas da vida como elas ocorrem, que tudo isso é ensinamento, tudo isso é Deus lhe falando. Que seria do homem se o dente não doesse? Todos aqui têm medo de dor de dente, ninguém quer dor de dente, mas eu dou graças a meu Deus pela dor de dente, porque todas as vezes que o dente me doeu, eu fui no dentista e resolvi o problema. Agora, se o dente não doesse, como acontece às vezes, ele apodrece, e quando você dá de conta, o dente cai. Então você não teria dentadura, porque todos iam apodrecer. Mas a dor de dente é um sinal, não é um sofrimento. O sofrimento é você não dar atenção aos chamados de Deus. A mesma coisa é a gravidez. Se a mulher não tivesse as contrações, ela não ia saber nunca que está na hora. E se quando passa a hora, a criança começa a ter problemas. Temos que entender que os tropeços, sejam eles quais forem, são Deus nos falando. E a gente precisa ter o discernimento de enxergar isso. Eu disse outro dia assim, uma pessoa, amiga minha, conversando sobre meditação. Eu disse a ele assim, nós somos seres em evolução, que é muito costumeiro a gente dizer isso aqui no salão, certo? Ele me disse, calma, não vá por esse caminho. Você é um ser perfeito, filho de Deus. Tudo em você é perfeição. Mas você não consegue enxergar isso. Então, nós não somos espíritos que estamos nos reconstruindo. Nós somos espíritos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas saber disso, ter consciência disso, perceber isso, viver isso, é que é o nosso drama. É o que é o nosso processo. Perceber o quão grande nós somos. Se você pegasse uma pessoa daquelas que vivem em completa pobreza, naqueles países, inclusive até no Brasil isso existe, da África ou da Ásia, que são verdadeiros esqueletos com pele. Coloque esse homem junto de um halterofilista, que tem um corpo musculoso que levanta 300, 400, 500 quilos. E hoje você pergunta, qual é a diferença de um corpo para o outro? Nenhuma. São dois corpos exatamente iguais. Só que um viveu na fome, o outro percebeu a sua capacidade e começou a praticar atividade física, desenvolveu o seu potencial e hoje tem a saúde que tem e levanta o peso que pode. 300, 500 quilos em concursos aí de até 500 quilos. Mas é incrível perceber que um esqueleto e um homem musculoso são a mesma coisa. Um se enxergou como fonte de Deus, capaz de crescer. O outro viveu na tristeza, na subnutrição. Esse homem forte, grande, fabuloso, está dentro de você. Está dentro de você. Quem sabe quem disse isso? Ele. Eu estarei convosco todo o tempo. Não tema, confie em mim. Que expressão maravilhosa. Não tema, confie em mim. E nós confiamos em
tudo quanto é coisa que botam pela frente. Porque a televisão disse e é verdade. E não acreditamos na palavra do mestre. Você aposta que realmente foi dessa maneira, porque o repórter estava lá com a máquina, mostrou e fotografou não tem para onde correr, está provado. E você acredita no cara da televisão. E não acredita no seu amigo Jesus. Você vai para um restaurante, pede um prato maravilhoso, sabe que vai pagar uma nota preta, e coloca aquele garfo com aquele na sua boca, sem nem saber quem preparou aquilo e o que é que tem dentro do seu prato. Porque você confia que aquele restaurante é um restaurante que tem um nome muito bom e as grandes celebridades costumam frequentar aquele restaurante. Você confia no barbeiro. Confia a uma babá, às vezes desconhecida, o seu lindo filho. E não confia no mestre. Que beleza quando Jesus diz assim: por que temes, homem de pouca fé? Ele não falou isso para Pedro, não. Ele falou isso para você, para mim, para todos nós que estamos aqui. Por que temes, homem de pouca fé? Nós não somos corpos e ossos, nós somos espíritos. A carcaça é só para dar forma ao espírito, para ele se manifestar. Quando nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós então estaremos vivendo na terra o verdadeiro céu. Quando vos disserem que o reino dos céus está aqui ou acolá, não acreditem. O reino dos céus está dentro de vós mesmos. E quem é que faz o reino dos céus dentro de mim? Eu. Sou eu quem construo o meu mundo interior. Sou eu quem construo o meu céu. Como infelizmente muitos constroem o seu inferno. Vamos desfazer isso? Vamos usar a expressão dos psicólogos. Refaça o caminho. Comece de novo. Naquela porta de vidro, Chico diz, é possível começar tudo de novo. Não aquilo que ficou para trás. Mas hoje você pode começar uma vida nova. Uma vida em que você vai fazer de Jesus seu amigo. Não faça de Jesus como me ensinaram quando eu era estudante de colégio secundário. Me ensinavam que Deus precisava ser temido. Porque qualquer coisa que fizesse de errado, Deus passava a espada. Não faça isso que é pecado. Pecado é se distanciar de Deus. Pecado é não ter coragem de dizer ao outro, eu amo você, e de fato amar. Isso é que é pecado. Eu vim a descobrir o grande Deus amigo que carrego comigo quase com 40 anos. Porque a força da criação, dos ensinamentos da Igreja Católica, da sociedade em que vivemos, do capitalismo que está aí, ensinam você a fazer tudo o que você pode fazer, esquecendo Deus. Tanto é que o comunismo, uma das primeiras coisas que o comunismo faz é eliminar Deus. Tudo bem, cria-se o materialismo, tanto que se cria e se leva aonde? Ele por si cai de podre, cai de maduro. Precisamos saber de que nós somos espíritos imortais e que vamos nascer e renascer muitas vezes. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais nós tornaremos suave a nossa próxima encarnação. Eu tenho hoje 68 anos. Não troco meus 68 anos por ninguém de 15, 20, 25 anos. Porque naquele tempo era inseguro, não sabia o que fazer, temia as coisas, não conhecia Deus, temia a Deus. Eu venho de colégio católico, de rezar o texto todos os dias, de ir à missa todos os domingos, de confessar e comungar obrigatoriamente várias vezes por ano, com medo de que eu fosse para o inferno. Carregava um escapulário todos os dias para onde eu fosse, para poder, quando eu morrer, no sábado seguinte da morte, sair do purgatório e ir para o céu. Coisas que são crenças, quando Deus não criou nada disso. Jesus disse assim, uma coisa vos peço, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus não criou a confissão, me permitam, eu estou respeitando todas as religiões, apenas estou citando. Não criou a obrigação de confissão,
obrigação de ir à missa, obrigação o dízimo. Tudo isso são coisas que os homens criaram depois que Jesus veio ao mundo. Deus fez despertar em nós o amor por Deus. Quando Moisés, já bem velhinho, estava perto de desencarnar, ele passou o comando do povo para seu irmão Josué. E vocês sabem toda a história de Moisés. Josué, quando recebeu aquele encargo, sentiu-se como quem disse: o que é que eu faço agora com todo esse poder na mão, eu que não tenho a experiência que tem Moisés? Então ele, em sonho, ouve o Senhor falar. E o Senhor diz assim: eu não vos abandonarei, nem vos desampararei. Eu não vos abandonarei, nem vos desampararei. Então Josué recebe do Senhor aquela proteção: de onde você for, eu estou com você. Mas pouco tempo atrás, quando Moisés estava no deserto e não tinha água, Moisés falou ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: bata o cajado uma vez na rocha que a água vai brotar. E ele bate uma vez e fica esperando. E não brotou nada. Ele bate a segunda vez e aí começou a brotar. Moisés, naquele momento, duvidou da palavra de Deus. E por isso ele foi proibido de entrar na Terra Santa. Ele passa o comando a Josué, vai para o deserto e não se sabe muito a esse respeito. Moisés seguiu outro caminho. Precisamos ter fé, acreditar no que Jesus falou. E tem um último detalhezinho que eu vou contar aqui para vocês, mas ele é muito sutil. Jesus diz assim para os apóstolos: passemos à outra margem do rio. Passemos à outra margem do rio. Se Jesus é Deus e se tem o poder de falar aquilo e aquilo que ele fala se cumpre, é de se entender que dali a alguns instantes o barco está do outro lado do rio. Porque ele disse: passemos à outra margem. O barco começa a andar. Jesus se recolhe e começa a dormir. O tempo muda. O vendaval vem. O barco quase afunda. Os apóstolos vão despertar Jesus e dizem: estamos perecendo. Jesus levanta a mão e a alma e as águas se acalmam. Ele aí diz assim: por que vocês temem? Por que vocês não acreditaram que vocês têm poder para superar a tempestade? É da fraqueza humana. Mas não é da fraqueza humana dizer a Deus: eu preciso de você, eu quero sua ajuda. Se Jesus disse: passemos a outra margem, com temporal ou sem temporal, com chuva ou sem chuva, ia chegar lá. Mas a fé foi fraca. É o caso quando Jesus anda nas águas. Que Pedro disse: se você é o mestre, e se você pode andar nas águas, faça com que eu ande. E Jesus chama: venha Pedro. E Pedro anda em cima das águas. E logo depois começa a afundar. E ele pergunta da mesma maneira: por que temes, homem de pouca fé? Todos aqui têm seus problemas de doenças físicas, emocionais. Todas só têm um receituário: voltar para Deus. Mesmo que você tenha que usar o médico, tenha que tomar o remédio, tenha que ir acolá, voltar para Deus. O caminho de cada um faz. O resultado é um só: a saúde, a paz. Que nossos corações sejam preparados, dispostos para perdoar, assim como Jesus nos ensinou. Muita paz.